Imagine só, cientistas encontrando vestígios de DNA humano em lugares onde jamais deveria haver sinal de nossa espécie. Locais tão remotos, tão antigos e tão inóspitos que desafiam completamente tudo o que sabemos sobre a história da humanidade. Pense em geleiras milenares, cavernas isoladas ou até mesmo rochas que viajaram pelo espaço sideral. Em cada um desses cenários, a presença do nosso código genético seria um paradoxo, uma peça de quebra-cabeça que simplesmente não se encaixa no quadro da evolução e das migrações humanas que a ciência desenhou com tanto cuidado ao longo dos séculos. Seria como encontrar uma pegada na Lua antes da Apollo 11. Mas e se eu te dissesse que isso já aconteceu? Não é ficção científica. É ciência de ponta colidindo com o inexplicável. Existem registros reais e documentados de DNA humano sendo extraído de geleiras com mais de 10 mil anos na Sibéria, de camadas profundas de solo em cavernas nas Filipinas, onde nenhuma civilização deveria ter vivido, e até mesmo em fragmentos de meteoritos que caíram na Terra, trazendo consigo os blocos de construção da vida. Cada uma dessas descobertas é um sussurro do passado, uma anomalia que obriga os pesquisadores a questionar: será que a nossa história é realmente como nos contaram? Hoje, aqui no Fatos em 10, você vai conhecer as descobertas mais misteriosas e perturbadoras de DNA humano em locais impossíveis. Vamos mergulhar fundo nesses enigmas que colocaram a ciência em uma encruzilhada entre o que é logicamente possível e o que, segundo nossos livros de história, jamais deveria existir. Prepare-se, porque a jornada para desvendar esses mistérios genéticos pode reescrever tudo o que você acha que sabe sobre de onde viemos. Nossa primeira parada é um dos lugares mais frios e desolados do planeta: as vastas geleiras da Sibéria. Em expedições recentes, cientistas perfuraram o permafrost, camadas de gelo e solo que estão congeladas há milênios, em busca de pistas sobre climas antigos e formas de vida extintas. O que eles não esperavam encontrar, no entanto, era um fantasma genético. Em amostras de gelo datadas de mais de 10 mil anos, eles isolaram fragmentos de DNA humano. Mas não era um DNA qualquer. A análise revelou que ele não correspondia a nenhuma das linhagens humanas conhecidas que se acredita terem habitado a região naquela época. Era algo diferente. Essa descoberta foi um choque monumental para a comunidade científica. A linha do tempo da ocupação humana na Sibéria é bem estudada, mas esse DNA não se encaixava em lugar nenhum. Ele sugeria a existência de um grupo de humanos completamente desconhecido, uma população fantasma que viveu e talvez tenha desaparecido, sem deixar outros vestígios além desse eco genético congelado no tempo. Quem eram essas pessoas? Como sobreviveram em um ambiente tão brutal durante a Idade do Gelo? E o mais importante, por que não encontramos nenhum outro sinal de sua existência? Esse DNA siberiano é a primeira peça do nosso quebra-cabeça, um mistério que desafia a narrativa estabelecida da migração humana. Das geleiras congeladas da Sibéria, viajamos para o clima tropical das Filipinas, mais especificamente para a caverna de Calau. Este local já era famoso pela descoberta do Homo luzonensis, uma antiga espécie de hominídeo. Mas uma investigação mais profunda revelou um enigma ainda mais intrigante. Em camadas de solo muito mais antigas do que qualquer presença conhecida de Homo sapiens, nossa espécie, na região, os pesquisadores encontraram traços de DNA humano moderno. É como encontrar um smartphone em uma tumba egípcia antiga. A cronologia simplesmente não bate. A ciência afirma que os humanos modernos só chegaram a essa parte do mundo muito mais tarde. Então, como explicar esse DNA fora do lugar? As hipóteses são extraordinárias. Uma delas sugere que ondas de migração de Homo sapiens saíram da África muito antes do que se pensava.
chegando ao Sudeste Asiático e depois desaparecendo, deixando apenas essas pistas genéticas para trás. Outra teoria, ainda mais ousada, especula sobre a existência de civilizações perdidas e muito mais antigas do que a história oficial registra. Essas pessoas poderiam ter explorado o mundo e habitado essas cavernas milênios antes do que imaginamos. A caverna de Calau guarda um segredo que pode ser a prova de um capítulo perdido e esquecido da nossa própria história. Um capítulo que ainda estamos começando a ler. Agora, vamos para o deserto mais seco do mundo, o Atacama, no Chile. Em 2003, uma descoberta bizarra deixou o mundo perplexo. Um esqueleto minúsculo, de apenas 15 centímetros, com um crânio alongado e características humanoides, mas claramente anormais. Apelidado de Ata, o espécime alimentou todo tipo de teoria, de fetos deformados a visitantes de outro planeta. Por mais de uma década, o mistério permaneceu, até que a ciência genética finalmente conseguiu intervir. A análise de DNA, publicada na revista Genome Research, confirmou que Ata era, sem dúvida, humana. Era uma menina, que provavelmente morreu logo após o nascimento, há cerca de 40 anos. Mas a confirmação de sua humanidade só aprofundou o mistério. O DNA de Ata revelou um conjunto de mutações genéticas nunca antes vistas, todas ligadas a doenças ósseas e nanismo, mas em uma combinação tão extrema e única que parecia impossível. Os cientistas ficaram chocados. Ela tinha mutações em pelo menos 7 genes diferentes, o que explicava sua aparência incomum. Essa descoberta levantou questões fascinantes. Seria Ata um exemplo extremo de uma combinação genética rara, ou o vestígio de uma linhagem humana esquecida? Talvez um grupo isolado que desenvolveu características únicas ao longo do tempo? A múmia do Atacama não era um alienígena, mas a verdade era talvez ainda mais estranha, um enigma humano codificado em seu próprio DNA. E se eu te dissesse que as pistas sobre a nossa origem não estão apenas na Terra, mas também no espaço? A teoria da panspermia, que sugere que a vida na Terra pode ter sido semeada por meteoritos, sempre pareceu coisa de ficção. No entanto, análises recentes de meteoritos que caíram em nosso planeta trouxeram essa ideia de volta ao centro do debate científico. Em estudos publicados por equipes internacionais, incluindo pesquisadores da NASA, foram encontrados nos meteoritos todos os 5 nucleotídeos, que são os compostos orgânicos que formam os blocos de construção do DNA e do RNA. Antes, apenas 3 haviam sido confirmados. Encontrar a citosina e a timina, as 2 peças que faltavam no quebra-cabeça, foi um marco. Isso não significa que encontraram DNA humano completo flutuando no espaço, claro, mas prova que os ingredientes fundamentais para criar o nosso código genético podem sim ter vindo do cosmos. Essa descoberta dá força à ideia de que a matéria-prima para a vida não é exclusiva da Terra, mas está espalhada pelo universo, viajando em rochas espaciais. A questão que fica é, se os blocos de construção vieram do espaço, será que a montagem da vida, incluindo a humana, é um fenômeno universal? O DNA em nosso sangue pode ter uma origem muito mais cósmica do que jamais ousamos imaginar. Nossa jornada nos leva agora a um dos ambientes mais áridos e aparentemente sem vida da Terra, o deserto da Namíbia. Esta vasta extensão de areia e rocha é conhecida por sua paisagem antiga e pela quase total ausência de registros de habitação humana em muitas de suas áreas mais remotas. Historicamente, os cientistas acreditavam que essas regiões eram simplesmente inóspitas demais para sustentar populações humanas no passado distante. Era um vazio no mapa da história humana. Um vazio que foi recentemente preenchido por um mistério. Em uma análise de amostras de solo, cientistas ambientais que estudavam micro-organismos fizeram uma descoberta acidental e chocante. Eles encontraram traços de DNA humano.
não eram de contaminação moderna, mas sim fragmentos antigos, preservados pela aridez extrema do deserto. Assim como na Sibéria e nas Filipinas, esse DNA não correspondia aos grupos étnicos conhecidos que vivem na região hoje ou no passado registrado. De quem era esse DNA? Como essas pessoas sobreviveram em um lugar com tão poucos recursos? A descoberta no deserto da Namíbia amplia o mistério sobre a dispersão da humanidade pelo planeta, sugerindo que nossos ancestrais eram muito mais resilientes, adaptáveis e aventureiros do que pensávamos. Talvez eles tenham cruzado desertos que considerávamos intransponíveis, deixando para trás apenas esses sussurros genéticos na areia. Para o nosso último e talvez mais impressionante enigma, vamos para o topo do mundo. As gigantescas camadas de gelo da Groenlândia. Essas geleiras são como uma biblioteca da história da Terra, com cada camada de gelo representando um período de tempo. Ao perfurar quilômetros de profundidade, os cientistas podem ler o passado do nosso planeta. Em um desses projetos de perfuração profunda, o projeto DAI-3, os pesquisadores encontraram algo que não deveria estar lá. Em camadas de gelo com mais de 100 mil anos de idade, presas entre cristais que se formaram muito antes da última idade do gelo, eles identificaram fragmentos genéticos humanos. 100 mil anos. Vamos parar e pensar nesse número. De acordo com a linha do tempo convencional, os Homo sapiens estavam apenas começando a sair da África nessa época e não tinham como ter chegado nem perto da Groenlândia. As explicações convencionais, como o vento carregando poeira contaminada por milhares de quilômetros, parecem insuficientes para explicar a presença desse material genético tão fundo no gelo. Essa descoberta desafia tudo. Ela abre a porta para especulações radicais. Existiram civilizações humanas muito mais antigas e avançadas do que sabemos? Ou talvez outras espécies de hominídeos, como os neandertais ou denisovanos, se espalharam muito mais longe do que imaginávamos? O gelo da Groenlândia guarda uma mensagem que pode nos forçar a rasgar os livros de história e começar de novo. De geleiras milenares a desertos desolados, passando por cavernas remotas e até mesmo rochas vindas do espaço, a evidência é clara. Nossa história é muito mais complexa e misteriosa do que a ciência pode explicar atualmente. Seja qual for a verdade por trás desses achados, populações fantasmas, migrações esquecidas ou uma origem cósmica para a vida, uma coisa é certa: cada fragmento de DNA encontrado em um lugar impossível é como uma mensagem deixada no tempo, um eco de algo que a história ainda não revelou. São peças de um quebra-cabeça cósmico que estamos apenas começando a montar. E cada nova descoberta nos mostra o quão pouco realmente sabemos. Talvez a origem da humanidade não esteja completamente contada nos nossos livros. Talvez existam capítulos inteiros apagados, civilizações que surgiram e desapareceram sem deixar monumentos, apenas traços genéticos. Talvez a nossa jornada pelo planeta tenha sido muito mais longa e abrangente do que ousamos sonhar. Essas anomalias não são erros ou contaminações. São convites para expandir nossa imaginação e nossa investigação, para olhar além do que é confortável e aceito. Elas nos forçam a perguntar: o que mais não sabemos sobre nós mesmos? Porque, no fim das contas, o maior mistério não está apenas no espaço sideral ou nas profundezas do gelo. Ele está dentro de nós, escondido em cada célula, em cada fio do nosso DNA. Esse código genético é o verdadeiro mapa de onde viemos, e talvez de quem realmente somos. E a busca para decifrá-lo por completo é a maior aventura da humanidade. Obrigado por assistir e até a próxima.